Luís Vasconcelos, presidente da Câmara de Oliveira de Frades, foi o convidado da última edição do programa Conversa Solta da Rádio Lafões. A um ano do final do mandato e numa situação em que, por imposição legal, não se poderá recandidatar, o autarca oliveirense fez um balanço do trabalho desenvolvido, abordou os temas mais quentes da vida oliveirense e referiu-se ainda à questão das próximas eleições autárquicas. Um dos temas em foco durante a entrevista foi a qualidade da água para consumo humano disponibilizada na rede de Oliveira de Frades. No início do mês de dezembro, em entrevista à Rádio VFM, o líder da Conselhia Socialista de Oliveira de Frades e deputado municipal Cabrita Grade tecia críticas à qualidade da água, afirmando mesmo que não bebia água da rede pública. Penso que esta questão da água é algo que é muito importante. O doutor é médico, portanto... Sou médico, mas sou do tempo em que em Oliveira de Frades chegávamos ali aos períodos de verão, nem para a água havia para tomar banho. Mas agora há água. Agora há água, mas a qualidade muitas vezes não é aquela que desejamos. O doutor bebe água da rede pública? Não bebo. O Sr. Presidente bebe? É curioso que... Bem, também não é médico, mas o Sr. Presidente bebe, o senhor não bebe? Bom, mas pois, se o Sr. Presidente da Câmara diz que bebe, é porque bebe. Não, a claro, única coisa que eu vejo é que nas reuniões da Assembleia Municipal a água que é distribuída na mesa é água de garrafa e não água portanto, do domicílio, distribuição de domicílio. Doutor, tenha cuidado, verificar se as garrafas não foram violadas, não? Não, porque às vezes eu próprio vou lá buscar, peço o favor de me darem uma garrafa e ela está fechada. Houve um investimento e nós achamos que foi importante, tardio, e de facto, quer dizer, já muito tarde a Câmara assumiu que o problema da água tinha que ser resolvido e fez um investimento avultado e um investimento importante, e este investimento nós estamos contra. Portanto, está resolvido o problema da água? Não está ainda resolvido, e não está resolvido por uma razão muito simples, é que na prática muitas vezes a água que nos chega à casa não é água ainda com aquela qualidade que desejávamos. E não é só como às vezes nos querem fazer crer, que é por rupturas pontuais na canalização. Não, é que de facto há um problema de base. Não tem a ver com tem a ver com o local da captação, não? Tem a ver com o local da captação. Possivelmente, e esta informação foi o Sr. Presidente da Câmara que também acabou por fazer, o local de captação de água para a estação de tratamento é um local que é impróprio e faz com que a água esteja a ser captada num sítio que porventura não é o mais indicado, porque há acumulação de lamas e essa água, portanto, vai ser sempre uma água complicada. Cabrita Grade, líder da Conselhia Socialista do PS de Oliveira de Frades, em entrevista à Rádio VFM. Na entrevista a Lafões, o presidente da autarquia oliveirense rejeita as críticas da oposição e reafirma a qualidade da água distribuída, embora reconheça que o sistema ainda não é perfeito e que, por vezes, a existência de condutas muito antigas levam a rupturas que, quando são restabelecidas, levam sempre algumas impurezas. É evidente que a oposição tenta arranjar problemas. O que eu digo muitas vezes à oposição, eles muitas vezes não gostam, é que arranjem problemas efetivamente onde eles vão usar. Mas não há mesmo problemas aqui. Na questão da água, não repara o seguinte, e não sou eu que o digo, como sabe a ERSAR, que é o organismo que ao fim e ao cabo, que fiscaliza, entre aspas, toda a água no país, o que me diz é o seguinte: eu tenho das melhores condições de água no país, tendo por base a dimensão do meu município. Repare, se nós virmos concretamente o problema que têm os municípios da região em termos de água, são problemas complexos. Se virmos, por exemplo, aqui os nossos vizinhos de Vozela ou mesmo São Pedro Sul, são problemas complexos. Eu sei que, por exemplo, neste último ano houve municípios com imensa dificuldade já de pensar, inclusive, a restringir o fornecimento de água. Muito complicado. Nós não. Repare que o meu antecessor fez uma obra notável, foi o Sr. Engenheiro Maia, que foi a barragem das Cainhas, e por isso foi o pontapé de saída, digamos assim. Agora, tudo o resto, quando eu cheguei, é evidente que o tratamento da água era um tratamento há 20 ou 30 anos atrás. Daí eu ter conseguido apoio para a nossa estação de tratamento de água. Hoje temos uma estação de tratamento de água como nenhum município na região tem. Sozinho, estou a falar. Porque se formos a olhar a Severo de Voga também tinha o problema da água. Repare que, inclusivamente, existia uma associação em que englobava Severo de Voga, Oliveira de Frades, Vozela e São Pedro Sul para o problema da água.
E Severo de Voga resolveu juntar-se a Aveiro, no âmbito da Cimerria, e ficamos os 3 desamparados. E depois eu consegui, e em virtude de já ter esta barragem, uma estação de tratamento, uma coisa fantástica, em que não só dá para servir o meu concelho, como ainda permite, aliás, na altura, daí a candidatura foi valorizada, porque pode vir a servir 2 freguesias de Vozela, mais concretamente Câmara e Campia, está em condições para o servir. Agora está em pleno funcionamento. Agora, mas dizem que o problema é que é mesmo na captação, doutor, que a barragem que não... Não, repare... Que ela, mas inclusivamente... Não, repare só no seguinte, a estação de tratamento de água tem condições para tratar qualquer tipo de água. Evidente, leva mais químicos ou menos químicos, a sair o produto final sai sempre com muita qualidade. Isso não é verdade, porque, repare, é uma barragem que tem muita capacidade. Eu posso dizer, mesmo que estejam 2 anos sem chover, temos condições para servir a população. Repare só a quantidade de água que ela armazena. Agora, o que acontece é isto. Anteriormente, como digo, o nosso tratamento, está há 20 ou 30 anos atrás, na base, ao fim e ao cabo, a água passava por brita e assim é que era filtrada, assim, não tem nada a ver com como temos hoje, claramente. Mas, e o que acontece é que corria nas condutas, quando havia um arrebentamento de água, a seguir era reposta, era fechada a água, era reposta, a água mantinha-se na mesma, ou seja, havia alguma tonalidade na água. A água não é o que é hoje. E o que é que acontece hoje? Sempre que eu tenho um arrebentamento de água, infelizmente ainda tenho condutas de água em fibrocimento na sede do concelho. Não tenho mais nenhuma freguesia que tenha condutas de água em fibrocimento, mas tenho ainda, infelizmente, como digo, na vila, mas penso que em breve iremos ter apoio comunitário para substituir. Mas dizia que sempre que há um arrebentamento, a água é fechada, quando é novamente reposta, há sempre impurezas. Essas condutas são condutas já com imensa idade, nós vamos resolver esse problema, mas o que é que faz? Faz com que a água tenha alguma cor. Como a população está agora habituada a ter uma água translúcida, extraordinária, a seguir nota claramente a cor. Vem logo, e hoje em dia sabemos, quando há qualquer coisa da normal, é logo as redes sociais a funcionar, e aí, efetivamente, de vez em quando vem, aliás, quando vem, eu já sei que vai existir, porque sempre que há um rebentamento, a seguir, vamos ter queixas, está bem? Mas, doutor, mas com essa qualidade, como é que se compreende que o doutor Cabrita Grado, que é médico, diga que não bebe água da rede em Oliveira de Frades? O doutor Cabrita Grado podia dizer isso há uns anos atrás. Hoje, só se o Dr. Cabrita Grado se veio cá, ainda pensava há 5 anos atrás. Se não hoje, digo, desafio o Dr. Cabrita Grado a munir-se dessa informação, a escolher um técnico, porque claramente o Dr. Cabrita Grado não é especialista no tratamento de água, claramente, é na sua área, como eu sou na minha, não é no tratamento de água, mas desafio em qualquer lado, em qualquer lugar, a fazer essa afirmação, que é falsa e não está a dizer a verdade. Luís Vasconcelos, o presidente da Câmara de Oliveira de Frades, que foi no sábado convidado do programa de Lafões Conversa Solta, onde o tema da qualidade da água distribuída em Oliveira de Frades foi um dos assuntos abordados ao longo da entrevista. O sociólogo e atual provedor da Santa Casa da Misericórdia de Rezende, Jaime Alves, é o candidato do PST à presidência da Câmara Municipal de Rezende nas próximas eleições autárquicas, anunciou ontem o partido. Há cerca de 850 pessoas presentes no almoço. O candidato à Câmara de Rezende pelo PST prometeu fazer das acessibilidades uma prioridade. Jaime Alves, que já tinha sido candidato em 2013, escolheu como lema da campanha fazer com todos, fazer melhor, e colocou também entre as prioridades a certificação da cereja e uma estratégia de valorização de produtos locais. O líder do PSD, Passos Coelho, defendeu ontem em Rezende que os concelhos que estão a perder população devem combater a hemorragia da gente, apostando na captação de investimentos que valorizem os recursos próprios. Na sua intervenção, no almoço autárquico do PSD de Rezende, Passos Coelho sublinhou que, apesar de o país ter ganho centros de saúde, escolas e estradas nos últimos 40 anos, há ainda uma hemorragia de gente nas terras. Ao longo do seu discurso, o presidente do PSD destacou a importância do Douro para o concelho de Rezende, localizado no norte do distrito de Viseu. No seu entender, é necessário atrair os turistas para que gastem uma parte nestes territórios onde podem ver coisas bonitas e que estão bem conservadas. E é também uma geração mais preparada para poder
de alguma maneira, atrair algum investimento e gerar, portanto, oportunidades de desenvolvimento às terras. Porque, como disse aqui muito bem o Jaime, nós temos uma hemorragia de gente nas nossas terras. Antigamente não havia quase nada. Ao fim destes 40 anos lá se foram fazendo as coisas, os centros de saúde, as escolas, o apoio social, as estradas, há sítios onde ainda falta, mas quando olhamos para o país todo, tudo isso evoluiu muito bem. Mas cada vez há menos gente. E as pessoas só ficam nos sítios onde têm emprego. Nós gostamos muito da nossa terra, mas se não tivermos lá emprego, temos de ir à procura dele. É mesmo assim? Ora, as nossas terras podem hoje ter soluções de captação de investimento, valorizando os nossos recursos próprios, explorando o que temos de bom. Antigamente quase ninguém dava por isso. Hoje em dia valoriza-se isso. Estamos aqui tão perto do Douro. Cada vez mais o Douro atrai interesse. É preciso trazer uma parte desse interesse para aqui também. Saber fazer o desenvolvimento desta terra com os municípios à volta. Se há tanto turista que passa cá, porque é que não há de vir mais aqui também? Deixar uma parte do que gasta neste território, ver coisas bonitas que aqui existem e que têm estado bem conservadas. Há uma indústria à volta do turismo muito importante. E quem diz do turismo, e disse aqui o Jaime muito bem, do termalismo, há muitas outras formas, se tivermos gente competente e gente bem preparada, há muitas outras formas de poder gerar oportunidades para poder crescer. Mas para isso, há gente que tem qualidades e há outra que não tem. Não é preciso dizer mal de ninguém. Nós não servimos todos para as mesmas coisas. É assim. Há uns que têm jeito para mais talento para umas coisas, para outros. Há certos autarcas que não se deviam ter metido nisso. Deviam ter dado a vez a outros. E há outros que são muito bem preparados e quando fazem o seu trabalhinho bem feito, como aqui está a ser bem feito, depois podem pôr esse talento e essa competência ao serviço das pessoas. Pedro Passos Coelho ontem em Rezende, no almoço autárquico que serviu para anunciar Jaime Alves como candidato do PSD à Câmara Municipal de Rezende. Agora o desporto nacional venceu ontem o Tondela por 3-2 em jogo da 13ª jornada da Primeira Liga de Futebol, depois de virar uma desvantagem de 0-2 na segunda parte com 2 autogolos de Kaká. O Tondela inaugurou o marcador aos 23 minutos por intermédio de Wagner e deletou a vantagem aos 30 com um golo de Miguel Cardoso que levou o jogo para intervalo com os forasteiros a vencer por 2-0. Na segunda parte, Kaká, com o autogolo aos 62 minutos, relançou os madeirenses que empataram aos 65 por César, passando para a frente aos 89 com nova infelicidade de Kaká. Com esta vitória, o Nacional quebrou uma série de 3 derrotas consecutivas e deixou o último lugar, subindo à 15ª posição, agora com 11 pontos, enquanto que o Tondela caiu para o último e soma agora 9 pontos. Um golo de Luizinho aos 7 minutos deu no sábado a vitória ao Académico de Viseu sobre o FAF na estreia de Francisco Chaló como técnico dos vizienses numa partida da 18ª jornada da Segunda Liga de Futebol. Tarde fria no estádio do Fontelo, num jogo quente com 8 cartões amarelos e um vermelho que colocou os locais a jogarem desde os 40 minutos em inferioridade numérica após expulsão de Bruno Madeira em estreia amarga pela equipa beirã. Mesmo assim, o Académico logrou a vitória por 1-0. No Campeonato Nacional de Portugal, resultados da 13ª jornada, Série C. Sajonense 1, Coimbrões 1, Sousense 3, Tarreja 1, Cesarense 1, Gondomar 0, Sinfãs 0, Salgueiro 0 e Moimenta da Beira 0, Oliveirense 1. Na Série D, Torrizense 0, Nogueirense 0, Águeda 1, Gouveia 0, Anadia 1, Lusitano de Vilmoinhos 1, Académica 1, Mortágua 3 e Pampilhosa 1, Gafanha 3.
Nos distritais da Associação de Futebol de Viseu, começando pela Divisão de Honra: Canas Senhorim 1, Ferreira de Aves 2, Sporting Lamego 0, Rezende 2, São Medrense 0, Silgueiro 0, Castro Daire 1, Lamelas 0, Sátão 0, Mangualde 1, Roriz 1, Oliveira de Frades 0, Troquense 2, Carregal do Sal 5 e Paivense 0, Penalva do Castelo 0. Na primeira divisão distrital, resultados conhecidos da 9ª jornada: Cesurense 0, Viseu Benfica 1, Campia 0, Nespreira 4 e Vila Mairense 1, Parada 2. Na Série Sul, resultados também da 9ª jornada: Nelas 3, Santa Comadense 0, Santiago Caçorrões 2, Vila de Sá 1, Represenses 7, Sentar 0, Val de Açores 4, Moimenta do Dão 0 e Pedrelos 2, Nandufe 1. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.